verdadeira humildade é ficar indiferente a si mesmo, é a disposição de se permitir ser usado e a vontade de se deixar extinguir na personalidade de outros em serviço ao bem comum. Essa é a definição É, Do Mahatma Gandhi de humildade. É uma definição bem forte. A gente vai debater bastante sobre esse tema, que é uma das características do líder integral. Então, Zé, o que você acha dessa frase? Qual que é a tua visão de humildade? cara, fortíssima, né? Fortíssima, né? E tinha que ser algo do Gandhi, né? Muito forte a frase e ela de alguma maneira me remete até como um contraponto, né? Me remete a fazer uma colocação de uma definição, vamos colocar assim, mais aristotélica, né? Da humildade. Muita gente, quando a gente fala de humildade, as pessoas tendem a colocar, né, como algo muito mais relacionado ser humilde como algo, como ser submisso, né? As pessoas fazem algum tipo de confusão em relação a isso, quando na verdade não é. Assim, a definição aristotélica de humildade é que a submissão é o oposto da arrogância. E a humildade é o meio caminho sábio entre a submissão e a arrogância. Então, ou seja, eu tô aberto a entender, a escutar, a ouvir o ponto do outro, a perspectiva do outro, mas isso não quer dizer que a minha não serve para nada, né? Que aí seria a questão da submissão. Então, acho que é legal colocar um contraponto, porque as frases do Gandhi elas tendem a te jogar numa Um vibe assim extremo. muito forte, né, de serviço ao próximo, né, de estar a serviço, de serviço ao próximo, às vezes demais, assim. Aí você pensa assim, não, cara, largo tudo, né, pelos outros, né, largo tudo, né, pelo serviço, né, aos outros e a ideia não é essa, né? A ideia não é exatamente essa. E até nessa linha, né? Tem alguns aspectos, assim, até tem várias filosofias orientais que falam que você tem que se desapegar do ego, né? E as pessoas veem muito. Acho que uma outra visão da humildade é visão miserável, né? Ah, não, então tem que ser miserável, tem que, né, viver com. Isso, E tudo bem, né? Quem quer optar por essa vida não tem problema, mas acho que não é isso, né? A humildade não é você abandonar quem você é. Eu acho que tem muito a ver com outros aspectos, a gente já conversou de características do líder integral, que é, não, eu entendo a minha contribuição e o fato, e a humildade aqui é saber que eu também posso contribuir com esse todo, mas que eu me coloco em uma condição de abertura também para aprender com tudo isso que está acontecendo, e não que, não, eu me diminuo em função dos demais. Não, eu estou aqui, a gente está aprendendo junto, eu faço exatamente. parte desse sistema. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a grande questão em relação à humildade, né? Muito mais uma abertura mesmo, abertura é uma consciência, né, de que você não é o dono da verdade, né? Uma consciência de que você tem muito a aprender, né? Que ainda tem a aprender com a experiência e com o conhecimento dos outros. Eu acho que esse é o ponto crucial da gente, né? Quando a gente coloca humildade, ela tem tudo a ver, eu diria que ela é a atitude por trás, por exemplo, de uma escuta ativa, ela é a atitude por trás de uma comunicação não violenta. Eu acho que a humildade está sempre presente nesse contexto, né, de escuta e de comunicação de uma maneira geral. Ela está sempre presente como atitude motivadora dessas virtudes, né, nos processos de comunicação de maneira geral. E eu acho que tem muito a ver também com a presença, né? A qualidade de presença da pessoa. Quando a pessoa se sente uma pessoa não completa, né? Como todos nós somos, né? Uma pessoa que falha e tudo mais, ela sempre tende a ficar mais disponível, né? E mais até querendo se nutrir da opinião dos outros para conseguir construir uma perspectiva mais ampla, né, da realidade. Então, acho que tem muito disso, assim, e eu vejo como isso afeta o próprio desenvolvimento pessoal, né? A pessoa que ela é humilde pelo fato dela ter essa abertura, ela consegue crescer muito mais, assim, em todos os âmbitos, porque ela está constantemente coletando feedbacks e tudo mais. Tem o Nassim Haramein, você já ouviu falar dele? Ele é um cientista canadense, né? Acho que ele é canadense. E ele é um cientista meio controverso, assim, tal. Ele estuda muito a origem do universo, entre outras várias coisas, mas ele não segue muito na academia e tal. Ele é um pouco fora do meio, assim.
E ele fala Fora do que mainstream, né? Fora do mainstream é, acadêmico. Uhum. e ele fala que o feedback é um dos elementos mais importantes para a evolução. Ele fala que, e ele traz uma visão, né, de certa forma, traz a visão mais espiritual para o desenvolvimento do, do mundo, do universo e tudo mais. Ele fala que se o universo tivesse se desenvolvendo sem um ciclo de feedback, tem que tivesse uma certa, não sei, cada um chama de um jeito, uma sabedoria, uma consciência cósmica, Deus, enfim, ia demorar muito mais tempo para chegar no estado que a gente chegou aqui na Terra, que talvez tenha lugares estejam muito mais evoluídos que a gente, Exato, né? Então, exatamente. esse feedback, essa abertura para esse feedback, entender isso como algo construtivo, é uma coisa que faz, tem muita diferença para a gente conseguir evoluir. Ele fala isso com relação ao cubo mágico, né? A probabilidade de a gente conseguir acabar um cubo mágico num curto período de tempo, né? E se não tivesse um ciclo de feedback, ia demorar, sei lá, muitos anos assim para acabar. E como a gente tem esse ciclo de feedback, a gente aprende com aquela situação e vai adaptando e vai conseguindo evoluir, a gente consegue resolver ali alguns até em questão de segundos, né? Então, o quão aberto você tá para receber o feedback que tem ele, que tá ali na tua frente se apresentando e quanto você consegue adaptar isso no teu ser de alguma forma, né? Exatamente. Exatamente. Traz uma perspectiva que eu acho muito legal em relação à humildade, que ele compara, né, a questão do. Ele coloca duas posturas muito diferentes. Né? A pessoa que atua com humildade, na verdade, é uma pessoa que está focado no aprendizado mútuo. Né? Então, assim, eu tenho a aprender contigo, né, e você tem a aprender comigo. Então, vamos estar abertos à opinião de um do outro e tentar fazer com que elas se tornem complementares. Né? E isso é o oposto, né, de uma postura de arrogância, no qual você chega na conversa com a perspectiva de não, eu sou razoável, eu sou racional e o outro não é. A opinião dele não é relevante, né? Então, assim, eu tenho que falar, eu preciso comunicar, né, a ele essa minha opinião, que é a opinião racional, né, que está né, investida aí de uma racionalidade, que no caso é a minha racionalidade. Né? Então, então, quando eu chego numa conversa, numa troca com essa postura, a gente sempre coloca que existe uma postura de controle no lateral, que eu acho legal essa abordagem do Fred Kaufman. Então, a ideia é a gente levar para o aprendizado mútuo já começa na hora que eu vou começar a falar, né? Que eu vou, por exemplo, emitir uma opinião. Ele trabalha muito isso, né? A questão da fala, né? Da fala humilde, vamos colocar assim. E a principal questão por trás da fala humilde é você efetivamente expressar suas opiniões como opiniões. Que se a gente for parar para pensar, é exatamente o que as pessoas arrogantes não fazem. As pessoas arrogantes, em geral, elas trazem suas opiniões, mas elas as colocam, né, como se fossem fatos. Né? Na Verdades, verdade, né? travestem, né? Elas travestem suas opiniões de fatos. E aí a coisa já começa a degringolada, porque, na verdade, se aquilo ali é um fato e eu não concordo com o fato, cara, como é que eu não vou concordar com o fato? Né? Então, pronto, se eu estou numa posição subalterna, eu já não vou contestar e pronto. E aí já não foi, a coisa já não fluiu. Né? O Uhum. processo de aprendizado já não fluiu. E até explorando um pouco mais isso, o que eu vejo assim, a humildade, ela começa quando a gente começa a reconhecer, a gente consegue reconhecer que existem múltiplos pontos de vista para observar a mesma situação, né? Como você falou, existem opiniões e todas as opiniões, independente de todo mundo que já pisou nesse mundo aqui, existe um bias, né? Que é o nosso, como que eu posso traduzir isso? Que é o nosso modelo operacional, nosso histórico de vida, nossa Exato, visão, né? Enfim, ó, todo o nosso viés, né? Essa é a palavra em português. Todos nós temos viés, boa. vieses Isso. que são conscientes ou pode ser inconscientes do nosso histórico de vida. E tudo isso influencia as opiniões que a gente cria. Então, não existe verdade absoluta, no final das contas, sobre nada, né? Cada um tem a sua visão com base no seu próprio histórico de vida. Reconhecer isso é o primeiro elemento, eu acho, para conseguir criar essa abertura, né? E essa abertura de humildade. Trazendo para um âmbito mais profissional, como que eu vejo que isso se manifesta, né? Eu, por exemplo, uma das minhas funções eu faço assessments no mundo inteiro de maturidade, né? Não de maturidade de pessoas, mas de organizações, de processos e tudo mais. E é muito interessante observar que, normalmente,
aquelas pessoas que têm um nível mais alto de maturidade são as mais humildes. Isso é um paradigma muito estranho, porque quem normalmente tem um nível baixo é quem acha que é melhor. Aham, O cara acha aham. que é o melhor, que ele está muito estabelecido, ele é muito reativo a todas as opiniões que vêm contrárias. Então, nesse processo, a gente sempre tenta construir em conjunto, trazendo pontos de vista operacionais e pontos de vista dessas abordagens que eu carrego. Então, a gente tenta debater para achar uma solução que vai ser legal. Não existe verdade absoluta, nem a minha, nem a dele. Então, vamos tentar achar com as ferramentas que cada um tem, né, como que a gente consegue criar um melhor futuro. E aí é muito engraçado ver que o cara que normalmente é mais reativo, que debate mais, as notas, né, o nível de maturidade é menor. E quando você chega em operações extremamente maduras, existe uma tendência muito grande do cara reconhecer muito mais falhas, muito mais pontos de melhoria e projetar uma Exato. maturidade que é inferior à maturidade que seria, né, condizente ao roadmap que a gente adota, porque o cara vê muito mais possibilidades de melhoria, enfim. Então, parece que é uma antítese, né? Mas na verdade Isso, não isso. tem muito sentido no final das contas, né? É um paradoxo que tem muito sentido. Não, com certeza. E aí a gente entra naquela história, né, que, né, eu acho que é um dos princípios fundamentais da abordagem integral, né, que o Wilber coloca. E eu acho que assim é essencial, né? Ninguém vamos dizer assim, é tão ruim, né, para estar totalmente errado, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida fantástico, na verdade, né? Na qual você começa a explorar, na verdade, complementariedades, né? Eu tendo a ter uma postura, né, nos meus diálogos, nas minhas conversas, eu tendo a ter uma postura sempre de buscar onde é que o meu ponto de vista contrário ao do meu interlocutor, onde é que eles se tornam complementares, né? Em que ponto que eles acabam se tornando complementares. Então, eu tendo a ficar buscando, a buscar esse ponto, a tentar procurando essa alavanca, né? Onde que eu consigo fazer com que os nossos pontos de vista sejam complementares e não opostos, né? Porque é justamente aquela coisa, eu estou certo, você está errado. Não, né? Cada um de nós tem uma perspectiva diferente que elas com certeza têm a possibilidade de se complementarem. Uhum. Acho que esse é um E, ponto bem legal. e isso linka muito com um conceito que é totalmente, né, atual, aí, que é o da cocriação, né? Colaboração, cocriação. Todo mundo fala Ah, isso. Sem humildade, esqueça. Não existe colaboração, não uhum. existe cocriação, existe a imposição da ideia de uma pessoa para as demais e aceitar aquilo como né, uma verdade absoluta. Então, existe uma relação de subserviência, uma relação de poder, né, que se manifesta ali de uma forma, às vezes, um pouco mais velada, mas que existe, né? Até, às vezes, uma relação de vítima e de opressor que fica escondida por meio de diálogos bonitos e de cargos, né? Normalmente cargo, né, tem um papel muito forte Exato, nisso. exatamente, exatamente. E esse é outro ponto fundamental que a gente percebe hoje, né? No passado você tinha muito aquela questão do cargo ser naturalmente quase que uma permissão para arrogância, né? E isso, e isso era muitas vezes aceito na organização e esperado, não só aceito, como esperado, né? Como você colocou. Então, as pessoas dentro da organização acabavam esperando mesmo. Não, você, dentro do papel de liderança dele, espera-se, né, que ele tenha a resposta, que ele tenha a solução. Né? Então, e hoje a gente vê a liderança caminhando para uma direção completamente diferente, né? No qual o líder realmente tem um papel, né, de facilitador, um papel muito mais de coach, de facilitador, né, de busca, né, de consenso e de busca de complementariedades entre as posições, as opiniões dos seus liderados. Né? Então, é uma coisa muito diferente, né, do que a gente foi acostumado, né, nas organizações mais tradicionais, hierárquicas e funcionais aí, né? Uhum. Bastante Até distinto. porque e isso tem a resposta na teoria integral também, né? Porque quando você acessa as múltiplas consciências, múltiplos vieses, você consegue criar uma perspectiva muito mais abrangente da realidade. Aí tem vários conceitos, né, que vem, tipo, por exemplo, uma coisa que tem sido muito falada, segurança psicológica, né? Sem umidade, esqueça, não existe segurança psicológica, porque um dos conceitos para você nutrir segurança psicológica é reconhecer que você tem uma perspectiva limitada da realidade, que você precisa do ambiente de abertura onde todo mundo se sinta incluído e todo mundo é ouvido, por mais que, claro, não vai às vezes tomar uma iniciativa que vai
tá em consenso de todos, mas pelo menos todo mundo tem a sua contribuição para aquilo, e de alguma forma aquilo foi algo que contribuiu para gerar um acordo ali no final, enfim, uma decisão no final das contas. Então, a segurança psicológica, que é um dos conceitos que tem tudo a ver com colaboração, com, Feedback, né? com criação, Feedback. o próprio feedback, O próprio feedback, né? Uhum. tá muito com base nisso, assim, né? Em Não, com nutrir certeza. esse espaço de humildade, de conhecimento da nossa própria, como eles usam em inglês, né? Failability, né? É a nossa capacidade de falhar, nossa limitação mesmo. Exatamente. O reconhecimento da nossa capacidade de falhar. E é engraçado que a gente, falando dos níveis de consciência, muitas vezes a gente encontra pessoas operando no nível ainda, vamos colocar aí, o nível expert, principalmente, eu diria que o nível expert ele tende a ser o último bastião, né, da arrogância total, né, de uma maneira geral, né? Porque ele com base na compreensão técnica, com base no histórico técnico da pessoa, naquela área de conhecimento, essa pessoa tende a trazer para as suas discussões uma certa certeza, né, acerca do que é correto, o que é adequado, né, e o que não é. E a gente vê muito, né, que você também já trabalhou muito com Lean, né? Eu trabalhei muito com Lean na minha vida e eu cansei de ver brainstormings, né? Elaborações de diagramas de espinha de peixe, em que, na verdade, cara, era um verdadeiro teatro aquilo ali, né? Então, assim, o, o líder, ele já sabia o que queria fazer, ele não estava... Na verdade, ele estava fazendo aquilo ali porque tinham dito para ele que tinha que fazer, né? Então, Uhum. chama lá o pessoal porque tem que usar a ferramenta, né? Enquanto muitas vezes ele já sabia, eu presenciei, tive alguns episódios na minha carreira, no início da minha carreira principalmente, em que eu vi isso acontecendo, né? Então, assim, o meu gerente patrocinou lá uma sessão de brainstorming, mas ele já tinha falado antes para mim que era o problema. Ele falou, não, mas isso aqui é... e no final ele conseguiu tirar a conclusão, né, aquela coisa assim, ele conseguiu concluir com base no que o pessoal tinha falado, que ele estava certo. Né? Na verdade, todo, todo, todo o trabalho que foi feito foi para fazer, né, conseguir chegar à conclusão de que ele estava certo. Então, esse é um ponto assim que a gente enxerga muito hoje, né, porque muitas ferramentas, né, muitas práticas, como você falou, de alguns exemplos aí, elas vêm num contexto em que a humildade é um pilar fundamental para elas funcionarem, mas se elas chegam num ambiente em que isso não acontece, em que as pessoas, né, estão imbuídas de arrogância, ou que a própria cultura diz que o cara bom é o cara que sustenta seus pontos de vista a qualquer custo, é o cara que bate de frente, é o cara que decide ele, implementa. Né? Se a cultura reforça isso, é muito comum que a ferramenta vire né, uma máscara, né? Na verdade, Uma um propaganda. fingimento, uma representação, um teatro, né? Na verdade, acaba virando um teatro. Eu Né? até vi um meme outro dia que fala bem isso, né? Tipo, quando o seu chefe, o seu gestor pede para você uma opinião, na verdade o que ele quer saber é a opinião dele através da sua voz. Então isso representa exatamente, né? O cara que não tem humildade, aliás, Exatamente isso. mas, Exatamente isso, e um exatamente. ponto que eu vejo assim é que a humildade ela se manifesta de forma diferente com base no nível de consciência mesmo, né, Zé? Uhum, Então o que eu uhum. vejo assim, talvez a humildade até o nível azul ali, né? Eu acho que ela é muito representada pela resignação mesmo, né? Pela resignação e Exatamente, exatamente. Você encontra muito, muito pouco a humildade genuína, né? Você encontra muita arrogância e muita submissão, muita resignação, né? E pouca humildade genuína, exatamente isso. Né? E eu diria que o azul e o nosso azul laranja famoso ali, o expert, ainda está bastante permeado por isso. A única diferença é que a verdade agora é técnica, né? Mas é a grande diferença, né? E a partir do momento que vai evoluindo, né, acho que quando chega num nível verde mais estabelecido, existe já uma visão mais de, de serviço a um bem comum, né?
Quando chega do laranja, acho que tem muito um reconhecimento do próprio valor, né? Que é muito fortalecido, e até talvez seja o auge desse reconhecimento, e não tanto esse sentimento de serviço, né? Quando chega no verde, eu acho que já começa a trazer isso, e não, peraí, eu posso usar os meus talentos a favor de um grupo, mas eu tenho que também gerar abertura e escutar os outros, né? Eu acho que toda essa questão da empatia surge aí, e também é uma manifestação da humildade, a própria empatia, que tem tudo a ver com segurança psicológica e todos os outros aspectos. Mas aí no nível verde ainda está muito vinculado com eu aceito escutar, eu sou humilde para escutar quem pensa de uma forma parecida comigo, né? Dentro de um certo É, range, né? exato, exato. Assim, a abertura é normal que no nível laranja a pessoa desenvolva alguma humildade no sentido de um interesse genuíno pela perspectiva do outro, mas veja, no fundo, no fundo, ele está procurando uma complementariedade entre, eu vou colocar aqui aspas, né? Uma complementariedade técnica do conhecimento dele. É aquela coisa assim, putz, tem aspectos dentro dessa questão que eu não conheço e essa pessoa vai me trazer esse conhecimento. Ela, ou seja, quem está operando no laranja ainda não reconhece que tem os tais filtros, né? Ainda não reconhece essa relatividade, ou seja, que não é só um conteúdo adicional que o outro vai te trazer. Na verdade, ele vai te trazer, de repente, uma perspectiva diferente sobre o mesmo conteúdo que você já tem lá. Né? Então, assim, é algo bem diferente, né, em termos de expectativa. Eu vejo as pessoas que estão operando laranja se envolvendo nos trabalhos de melhoria, nos brainstormings, e elas estão ansiosas mesmo, cara, ele, né, como ele trabalha com aquele negócio, como ele tem aquele know-how, ele pode trazer uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe. Né? E quando as pessoas que estão operando em verde, elas já têm muito mais aquela coisa assim, não, a perspectiva, né, por conta da vivência, né, por conta da forma como a pessoa, né, se relaciona com esse processo, tal. Então, às vezes é engraçado, porque no meio da melhoria contínua, engenheiros né, e analistas em geral e gestores, né, esperam que venha dos operadores insights, né? Mas o motivo pelos quais esses insights emergeriam, né, da onde eles viriam, a expectativa é bem distinta. Né? Então, assim, quem opera no laranja, em geral, pensa que não, é por conta da maestria operacional dele mesmo, dessa pessoa. Ele conhece, ele tem habilidades, ele sabe muito melhor como que se faz tal o processo em si mesmo, e só ele tem aquela visão, mesmo quem mapeia o processo não tem, né? Mesmo o engenheiro que mapeou o processo não tem, enquanto que quem opera no verde, não. Cara, o fato dele ser um operador, da perspectiva dele ser a perspectiva de quem está adicionando valor diretamente ao produto e está numa cadeia, no final de uma cadeia hierárquica, né, de comando e controle. Quer dizer, isso vai influenciar também, né, a perspectiva dele e muito mais. Né? Esse operador da onde? É um imigrante? Né? Ele veio de uma outra cultura, né? Ele veio de um ambiente diferente. Tudo isso passa a fazer sentido também, como sendo, como você falou, os vieses diferentes, né? E aí influenciando, de repente, um insight, né, que ninguém teve. Né? E não porque esse cara conhece o detalhe da rebimboca, da parafuseta, né? mas porque ele tem uma perspectiva diferenciada mesmo, do ponto de vista até cultural. Né? Sim. E o que é interessante disso, assim, que eu vejo que o nível laranja ele é muito conhecido pela inovação, pela capacidade de inovação, né? Mas aí quando você traz essas diversas perspectivas muito mais ancoradas no nível verde, que aí você tem essa diversidade, normalmente diversidade cultural, étnica, né, no nível verde ainda. Putz, a capacidade de inovação desse grupo é muito maior do que É a muito capacidade menor. de inovação do nível laranja, né? E aí tem insights muito maiores. Tanto é que você vê empresas que operam no nível verde, as criações assim que surgem são extremamente fora da curva, né? Tem até algumas soluções que a gente pode citar, né? Que tem uma roupagem muito verde, né? O próprio Uber, né? Ele surgiu com uma coisa muito verde, depois foi, eu acho que desvirtualizado um pouco por umas Explorado de maneira muito laranja, né? Vamos colocar muito assim. laranja, principalmente depois que abriu o capital, né? Virou muito Aham. laranja e Mas o conceito é então totalmente verde, né? O o conceito é conceito é totalmente muito verde. verde. Ah, Então, e é talvez seja uma das soluções mais inovadoras que surgiu recentemente, né? Então, tem exatamente. muita. E, de certa forma, ela agrega perspectivas totalmente distintas, né? Essa coisa da plataforma, ela naturalmente precisa das perspectivas distintas.
Isso é muito interessante. A gente, outro dia estava uma discussão em uma aula, né, de pós-graduação, justamente sobre essa questão da inovação, da capacidade do laranja de inovação, né? Eu digo assim, em geral, ela acaba sendo motivada por uma humildade técnica, né? Uma grande humildade técnica, mas ao mesmo tempo o foco, a tendência do laranja, né, a achar que a solução é sempre técnica, inibe muito o potencial da, da inovação em si, né? Então, assim, quando você incorpora elementos de colaboração, cara, o teu potencial de inovação ele se multiplica, né, de maneira, né, na verdade, ele é exponencializado, na verdade, né, quando você envolve o potencial da colaboração. E muitas vezes, muitas empresas, a gente percebe isso, né? Empresas que tiveram problemas a partir do momento em que o mercado começa a demandar uma frequência muito grande de atualização de produtos, né, de inovação em termos de produto. Cara, e essa empresa simplesmente ela tem dificuldade, por exemplo, de estar trabalhando inovação com os seus fornecedores, com essa cadeia de suprimento, né, Uhum. que acaba sendo vista, aí vamos falar de humildade novamente, né, que de alguma maneira acaba sendo vista, espera aí, não, vamos pensar, né, eu sou montadora, cara, eu que tenho a marca no mercado, eu que domino o produto, o projeto do produto, então o que esse fornecedor vai poder me agregar, né? Quando eu tenho um ponto de Sim. vista único e exclusivamente técnico, né? O que ele vai poder me agregar de inovação? Tô pagando esse cara, né? Ele tem que seguir o que eu defini aqui, Exatamente, exatamente, né? E no final, se exatamente. você vê mesmo, né? Se você avaliar mesmo, você citou o Lean, né? Talvez um dos grandes méritos do Lean seja ter trazido um aspecto mais cultural, né? Eu vejo assim, ele é muito mais cultural, por exemplo, que o Six Sigma. Nossa, ele tem uma Exato. abordagem muito mais forte culturalmente. Até nesse sentido de colaboração com os fornecedores, porque se você analisar até, trazer um ponto mais técnico aqui, que é o sistema lá, o conceito de puxado, né, manufatura puxada, que aí tem conexão direta com como os fornecedores suprem a demanda da fábrica, né? Então, para você estabelecer essa conexão, demanda uma colaboração absurda, né? Então, já é Absurdo. uma manifestação do nível verde ali que É está um design verde, total, total. O conceito de supply chain management é um design verde, mais uma vez, né? Conceito que chegou no Ocidente e foi explorado a exaustão de forma laranja, né? Mas é um design totalmente verde, desvirtuado. né? Foi Sim, totalmente desvirtuado, mas é um design totalmente verde, é, né? E baseado em colaboração e que exige humildade, né? Como o sim, com próximo certeza. ponto. E aí, só para a gente finalizar os níveis, então, se você vai ali para os níveis de segunda camada, já o nível amarelo e o nível turquesa, você já vê que o conceito desse envolvimento de outras pessoas já ganha uma outra roupagem, né? Aí você vê, por exemplo, o conceito de diversidade cognitiva, né? Então, eu trago intencionalmente pessoas que discordam de mim para debater o tema, porque eu quero, de fato, aprender com pessoas que discordam de mim, né? Entender pontos de vista que são diversos mesmo. Eu não quero só pessoa que concorde comigo, né? Que ainda o verde tem um pouco desse aspecto, né? De beleza, que você Exatamente. pode ser diferente, mas no final das contas, se você não concordar muito aqui, talvez tua opinião não seja melhor para esse momento, né? Agora no amarelo, né? Já tem esse aspecto. Não, se você discorda, vem para a mesa, vamos conversar, a tua opinião é válida também. Vamos criar uma coisa que seja mais compreensiva, né? Exatamente, exatamente. Isso é um ponto super, super relevante que eu vejo de diferença, né? O verde, com toda a sua humildade, com toda a sua consideração de diversidade, né? Ele muitas vezes acaba, na verdade, enviesando a própria diversidade, né? Uhum. Eu sempre brinco, com a história do nível verde de consciência, que você quer incluir todo mundo, menos aqueles que, na verdade, que para você não querem incluir, né? Então, assim, você quer incluir todo mundo, menos os que não querem incluir os outros, né? Então, peraí, então eu já estou sendo seletivo, né? Na verdade, Exato. né, quem tem uma visão de mundo tradicional, azul, é preconceituoso, né, e não é a favor da inclusão e da diversidade, esse eu não quero incluir, não, cara. Não quero ouvir, não quero incluir, não tenho interesse nenhum, né, em saber como é que ele pensa, o que ele pensa e o que ele pode contribuir, né? E aí pronto, né, eu já criei né, um certo, né, uma rejeição e uma arrogância, né? Eu já criei uma arrogância, né, em Sim, e uma relação. visão
reducionista, no final das contas, que vai totalmente contra a questão da humildade, né? Então, é Exatamente. uma humildade, assim, chique, né, de certa forma. É uma humildade que ela tem uma, uma humildade até meio fake, assim, né? Se for no nível mais profundo. Coisa que no amarelo e no turquesa já vira. É uma Exatamente. humildade no sentido de se colocar à disposição de algo, mesmo que a minha ideia não seja a pior ideia da mesa. Eu me coloco à disposição e eu estou 100% aberto para o que vai surgir aqui. Pode surgir uma ideia de uma outra pessoa que, se fizer mais sentido, a gente vai adotar essa ideia, né? Então, Exatamente, é um conceito que o Kaufman trabalha que é, aí sim, né, isso vira realmente uma humildade ontológica, né? É uma uhum. humildade ontológica mesmo, efetivamente, né? Essa abertura total à opinião né, dos demais, né? E aí Concordo. tem, acho que. E aí eu acho que tem o link com o propósito, né? Porque a pessoa, ela tá tão ancorada no propósito também que ela fala, não, peraí, para a gente alcançar esse propósito, a minha ideia não precisa ser a melhor. Pode vir Não de qualquer precisa um ser melhor. aqui, Uhum. né? Até de quem discorda de mim. Então, Exatamente, exatamente. bom, acho que foi um bom papo aí sobre humildade, que Excelente, é, excelente papo, excelente papo. Mais uma vez, se deixar, a gente vai embora, né? A gente sim, vai até que o direto a tempo não tarde inteira permite. aqui. Aham. Sim. Então, o nosso próximo episódio vai ser sobre o nosso fechamento aí dessa série, sobre as características do líder integral, que vai ser com veracidade. Quão difícil é Veracidade. Gente, às sustentar vezes isso, quão parece para difícil é muita gente, alcançar isso. para muita gente parece assim, ó, veracidade, essa aí é mais fácil. Né? Na verdade, a gente vai ver que é a atitude talvez mais difícil. E eu costumo dizer, né, para o pessoal, né, para os líderes e né, para os alunos, meus alunos, cara, trabalha as 4 primeiras antes, bastante, para depois você começar a pensar na quinta. Né? Hum, Vamos ver então na nossa próxima conversa, pô, o que tem de tão difícil nela, né, Guilherme? O que será que pois tem de é, tão difícil nela? essa autodescoberta aí é complexo, né? Então, vamos explorar mais isso na próxima sessão. Então, mas obrigado. Sigam a gente no Instagram, sigam o nosso canal aqui também, curtam e compartilhem os seus pensamentos aí, que a gente está sempre interagindo aqui com vocês. Um abraço e até o próximo. Valeu, gente, um abraço.